Giovana e a Milena. Esta família, meus irmãos, está frequentando a nossa igreja desde... Passou o álcool? Dá para a Viviane aqui começo, para começar. Deixa eu apresentar aos irmãos essa linda família, essa Milena, Giovana, Milena, Viviane e Maurício, meus irmãos. Os irmãos que estão em casa também estão conhecendo. Eles estão frequentando desde setembro do ano passado, atravessaram a pandemia conosco. A Viviane já foi membro da nossa igreja, eles já foram casados, eles casaram aqui na nossa igreja, né? O Maurício é que não teve não nos tinha dado ainda a oportunidade de ser membro da nossa igreja, mas também quer ser membro da nossa igreja. Então eu quero apresentar aos irmãos, e não sei se você quer falar alguma coisa, você não é muito de falar, né? Dá para o Maurício, deixa eu só perguntar para você, Maurício, você me disse que foi batizado há coisa de uns 15 anos, e 16 anos, e eu quero só perguntar o seguinte, quando você foi batizado, você já tinha Jesus no seu coração? Já se sentia crente, já se sentia salvo. Você foi batizado por imersão, por um pastor sério, um homem de Deus. E você está seguro, então, que Jesus já concedeu a você a sua salvação eterna. Sim. Isso. E não sei se você quer falar alguma coisa. Primeiro fala a sua igreja, eu espero que você fale muitas outras vezes nos próximos anos. Se tiver qualquer coisa para falar, pode falar. Pastor, é que para mim é uma grande alegria estar aqui hoje. É uma experiência muito grande poder estar aqui e poder vir a ser membro aqui da igreja. Como o pastor falou, nós já vínhamos acompanhando os cultos desde setembro e Deus tem falado muito aos nossos corações. Nós temos aprendido muitas coisas que ainda não conhecíamos desde então. E é com muita alegria e muita gratidão a Deus que nós estamos aqui hoje. Pode até pregar, não pode? Hein? Não pode, irmã Geise? Sim. Pode tirar a máscara. Eles querem ver vocês. Aí. É uma linda Prazer. família, não é? Vocês são muito bem-vindos, tá? Se um dia vocês não quiserem mais ser membro da nossa igreja, tudo bem, mas as meninas ficam. Podem colocar a máscara, podem sentar, tá bom? Deus abençoe. Amém, obrigado. Pode entregar o microfone aqui ao Wilson. Meus irmãos, membros da igreja, eu gostaria de perguntar o que vocês gostariam de fazer com relação ao batismo do irmão Maurício. Podemos considerar o batismo dele como um batismo válido, diante do testemunho que ele deu aqui? Sim. Então, os irmãos que são favoráveis, digam sim. Há algum contrário? Não há. Então, meus irmãos, se o batismo dele é considerado válido, podemos recebê-lo, então, como membro da nossa igreja? Podemos? Sim. Há alguém contrário? Não. E a irmã Viviane, ela já foi membro da nossa igreja, e como tinha ido com o irmão Maurício a frequentar uma outra denominação, ela pede, então, que nós reconciliemos o seu nome ao rol de membros da nossa igreja. Os irmãos concordam também? Há alguém contrário? Nenhum contrário. Então, a partir deste momento, irmão Maurício, o irmão é membro da nossa igreja, a irmã Viviane é membro da nossa igreja, de novo, né? E a Milena e a Giovana, o dia que elas forem batizadas, também serão membros da nossa igreja. Tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá bom? Eu vou pedir, irmã Marina, a irmã daí mesmo, para não ter movimento, poderia nos dirigir numa palavra de oração? Aqueles irmãos que estão em casa vão ter um instante de silêncio. Não vai ter não, porque vai levar o microfone. Ótimo. Os irmãos não vão estar acompanhando pelo vídeo,
mas estarão acompanhando a oração que a irmã Marina vai nos dirigir a Deus. Vamos orar com ela. Pai Santo, Deus amado, nessa hora tão maravilhosa que estamos reunidos na Tua casa, como corpo de Cristo Jesus, é grande a nossa alegria, Deus, em podermos nesse momento, junto com esses irmãos que estão chegando, podermos, ó Deus, celebrar esse culto de gratidão a Ti. O Senhor conhece cada um dos nós, Teus filhos, porque o Teu Espírito nos sonda, nos esquadrinha e sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Por isso, ó Deus, nós recebemos essa família maravilhosa, ó Deus, em nosso meio e sabemos, ó Deus, da alegria desses corações. Tu sabes, ó Deus, o quanto eles desejam fazer corpo conosco, ó Deus, porque eles já têm estado em nosso meio e têm sentido a ação do Teu Espírito, como Ele mesmo colocou, ó Deus, tem tido experiências com o Senhor. Maravilhoso é, ó Deus, poder nesse tempo tão conflitante, tão cheio de lutas, tão cheio de tribulações, mas podermos perceber que a ação do Senhor é contínua aqui no nosso planeta Terra, ó Deus. Tu tens um amor imenso para conosco e mais ainda, ó Deus, nós te agradecemos pelo amor imenso que tens para com a Tua igreja, a Tua noiva adorada. Louvado, engrandecido seja o Senhor, porque o Senhor tem escutado as nossas orações, o Senhor tem nos abençoado, nos instruído, nos dado discernimento espiritual para fazermos as nossas escolhas e tem nos dado força e coragem para, ó Deus, lutarmos e vencermos os obstáculos. Pai Santo, nós te agradecemos nesse momento tão especial, tão sublime, tão simples aparentemente, mas tão grande diante de Ti. Abençoa essa família, ó Deus, como o Senhor tem feito até aqui. Guarda-os, una-os, para que essas crianças cresçam em Teus caminhos, Te conheçam e possam também, ó Deus, nos dar essa grande alegria de um dia, ó Deus, entender e poder proclamar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Recebe a nossa gratidão, que ora Te fazemos, com emoção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Marina. Por favor, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículo 21. E o Maurício e a irmã Viviane e as meninas, eles frequentam o melhor PG da igreja. Vocês podem imaginar qual que é, não é? Não tem nem ideia, né? O nosso PG está se reunindo agora não mais na quinta-feira, mas na segunda-feira, porque na quinta-feira tem o curso de liderança cristã. Então, estamos nos reunindo nas segundas-feiras, né? Muito bem. Meus irmãos, a irmã Geice, eu percebi, já orou pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, né, vencendo enfermidades. Continuaremos orando, e agora temos mais uma família para ajudar a gente a orar, se bem que já estava ajudando, né? Nós começamos a conversar no domingo sobre estímulos para a verdadeira vitória, e nós usamos esse texto de Colossenses capítulo 3, versículo 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, para que eles não se desanimem. Essa palavra, pais não irritem a seus filhos, eu expliquei domingo, ela tem um significado, uma ideia de estimular com força, com violência quase. Você vai instigar. Quem é da roça sabe bem como é que o condutor do carro de boi faz. O condutor do carro de boi é praxe, né? Ele xinga muito palavrão, grita muito e anda com uma vara enorme, assim, de 3 metros de comprimento, com um ferrão. Hein? Então, a senhora é da roça, eu estou vendo. Então, e ele fica enfiando aquele prego nos bois, porque o boi, a natureza dele, é andar devagar. Ele é muito forte, mas ele é muito lento, diferente do cavalo. Então ele fica gritando, xingando, espetando o boi.
Aí, muitas vezes, o boi amoa. O boi literalmente deita e pode matar, que ele não quer saber mais de trabalhar. Ele não quer saber mais de obedecer. Ele desanima. Eu imagino que esta é mais ou menos a imagem para esta expressão. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então, pais excessivamente severos acabam desanimando seus filhos. Você vê crentes que perdem seus filhos para a igreja, ou seja, da igreja. Eles não querem mais saber de igreja. É claro que muitos não querem saber da igreja porque não querem saber da igreja. Mas alguns não querem mais saber da igreja é porque receberam um excesso de cobrança, um excesso de rigidez. Porque você tem que ser diferente, porque você tem que tirar 10 na escola, porque você tem que vencer os seus colegas e tal. E aí leva ao desânimo, porque a pessoa não consegue ser tudo aquilo que os pais querem. Não consegue ser tudo aquilo que os professores querem e acabam desanimando. Esta é a ideia do texto, né? A ideia de estimular, encorajar, para que a criança, ou o aluno, ou a ovelha, né, se torne vitorioso, mas que não resulte no contrário. Quem não conhece a história de pais que de tão severos foram com seus filhos, querendo que eles se tornassem doutores e isso e aquilo, e acabou resultando exatamente no contrário do que eles queriam. Você quer que, no caso do vaqueiro, quer que o boi ande mais rápido, ele deita. Ele deita, e não vai agora nem devagar. Essa é a ideia do versículo. Então nós dissemos, estimule para a piedade e não para derrubar o outro. Porque você coloca tanta força nessa coisa de vencer o outro, de ganhar do outro, porque você tem que, né, se brigou lá na escola, você tem que vencer o seu coleguinha. Então, há tanto estímulo à concorrência que resulta no desânimo, na desistência. Mas aí, o próprio apóstolo vai orientar que há um estímulo melhor. Porque o contexto aqui é de família. Pais, ele está falando para pais, ele está falando para a esposa, ele está falando para o patrão, está falando para o empregado, ele está falando para esse relacionamento, essas relações, não é? Então, ele vai dizer que nós podemos estimular os outros para as coisas do coração, para as coisas da piedade, para as coisas do altruísmo. E por isso que eu li domingo também o texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 2, quando ele diz que a igreja de Corinto estava dando um estímulo para as outras igrejas a partir das ofertas que aquela igreja estava levantando. Então, aquilo estava servindo de estímulo. Então, nós podemos, a palavra usada é irritar, mas a palavra talvez mais apropriada seria estimular com força. Estimular para a piedade. Então eu posso dizer, olha que coisa linda que vocês estão fazendo. Vocês estão se tornando exemplos para as outras igrejas. Olha que testemunho bonito que você deu. Olha, você levantou ofertas para missões. Olha, você está ensaiando o hino bem ensaiado. Então você está estimulando as pessoas à vida de piedade e não à vida de competição para ganhar do outro. A ganhar do outro, ou tentar ganhar do outro, leva ao cansaço. Você fica cansado dessa coisa de competir e de ser melhor do que o outro. A ideia não é ser melhor do que os colegas. A ideia é ir junto com os colegas e todos também vencerem.
Nós falamos também sobre a importância de estimular para a maturidade, e não para a mídia, e não para as pessoas verem. Aquele contexto era de pais muito severos, era um tempo que se tinha escravos, até os crentes tinham escravos. Era uma sociedade muito hierárquica. Esse mundo democrático que a gente vive, longe de ser aquele mundo lá. Então, você vai perceber que os pais daquele tempo faziam muita coisa relacionada à educação dos filhos para os outros verem. E até hoje. Sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente maltrata o filho por causa da visita. A gente não faz isso? É muito forte com os que a gente ama para agradar o que às vezes é estranho. Então, esse era o problema que estava acontecendo. Os pais viviam muito em função da imagem social. Ah, aquele ali é o coronel tal. Já imaginou a filha dele namorando? Então, era a sustentação de uma imagem, né, da tal honra. Para sustentar a honra, maltratava o filho, a liberdade do filho, a alegria do filho. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não irritem a seus filhos para que eles não desanimem nesse contexto em que o pai ficava olhando os interesses da visita, os interesses da sociedade. Então, nós também precisamos ter o cuidado para a gente estimular para que as crianças, para que os amigos, para que os alunos, para que as ovelhas, para que eles cresçam em maturidade. Não há desenvolvimento de maturidade se não há liberdade. Se as crianças não tomam decisões, se os meus amigos não tomam decisões, se os meus alunos não tomam decisões, eles não crescem. Num ambiente hierárquico, as pessoas não se tornam maduras. Elas podem se tornar obedientes. E muitas vezes desestimuladas, como diz o texto. Não force a barra porque elas perdem a motivação. Porque elas não se sentem responsáveis. Se elas não participam do processo decisório dentro de casa, dentro da igreja, dentro da escola, em qualquer ambiente, elas não vão se desenvolver. Não irritem seus seguidores para que eles não fiquem desanimados. Estimule para a conversa, para a convivência. As 3 maiores religiões do mundo seguem o patriarca Abraão. Quase a totalidade seguem Abraão. Abraão é o pai das nossas crenças, vamos dizer assim, o pai da fé. Você vai ver isso no mundo muçulmano, no judaico, no cristianismo. Quem foi Abraão? Num contexto completamente diferente do nosso. Abraão, que lá no capítulo 12 de Gênesis, ouviu Deus chamando e vocacionando, no capítulo 13, um capítulo à frente, você vai ver algo extraordinário. Ele prosperou, como sempre. E aí, o rebanho dele ficou muito grande. E o rebanho do sobrinho Ló também. E então, os pastores começaram a ter problemas relacionais. E Abraão, então, vai dizer para o seu sobrinho, escolha. Você pode escolher, você vai para lá, eu vou para cá. Você prefere vir para cá, eu vou para lá. Estão entendendo o espírito? Não é um espírito de, eu sou Abraão, eu sou o pai da fé, Deus se manifestou a mim, eu sou seu tio. Então, eu vou por aqui e você some para lá. Não. Olha o ambiente de convivência e de conversa.
Ele não podia desanimar Ló. Ele não podia desanimar o sobrinho. Então, muitas vezes as nossas conversas são desanimadoras. Ou você já não viveu isto? De você conversar com um patrão, conversar com um pai, conversar com o irmão mais velho, conversar com um professor, conversar com um pastor, e você, em vez de se sentir estimulado a se dedicar mais, a estudar mais, você não quer saber mais, você desanima. Paz aqui não é só paz no sentido de pai genérico, né? Toda pessoa que olha para você e admira você, ou segue você, ou obedece você, de algum modo, vai estar sendo tratado como pai. O pastor é um pai. Vocês estão aqui me ouvindo. Eu preciso ter cuidado para não estimular de modo que desanime você. Isso acontece muito com pastores. Não acontece com os pais, os professores? Eu fui pregar uma vez numa igreja, é até vergonhoso dizer isso. Aí o pastor era no domingo de manhã, e no sábado tinha tido o aniversário do coral, como se fosse o aniversário do Celebrai. E o pastor perguntou assim, ontem foi o aniversário do coro, quem veio? E aí levantou, umas 8 pessoas levantaram as mãos. E a igreja estava assim no domingo pela manhã. E eu ia pregar. E aí o pastor disse, quem não veio? A igreja quase toda levantou a mão. Ele falou, fica com a mão levantada. Quem não veio ontem, fica com a mão levantada. E aí eu tive que assistir 10 minutos de sabão. De sermão. Direto. E eu pensei no meu cantinho, isso não está estimulando, não. Isso não está ajudando, não. Quando a gente trata as pessoas como irresponsáveis, parece que a tendência delas é agirem como irresponsáveis. Se o pastor faz esse tipo de coisa, nós não fazemos como pais, como professores, como patrões, como amigos mais velhos, irmãos mais velhos. O apóstolo dizendo, não forcem a barra, porque você pode levar o desânimo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Estimule para a conversa, vamos conversar. Você não tem vindo à igreja? Por quê? O amor que você tem por Jesus está sofrendo alguma mutação? Você está vindo à igreja para o pastor ver? Por que você vem à igreja? Ou por que você não vem à igreja? Vamos conversar um pouquinho? Ensinar a andar junto. Conversar é andar junto. E é muito mais difícil ensinar a conversar do que ensinar a obedecer. Somos uma geração que não sabe conversar. Aí vocês lembram do sermão do caminho de Emaús, de Lucas 24? No dia que foi um grande dia até para Jesus, o dia da ressurreição, Jesus me gasta uma tarde inteira andando com 2 discípulos. E diz lá o texto que Jesus vira para aqueles 2 discípulos e pergunta, sobre o que vocês estão conversando? E Jesus entra na conversa e anda 11 quilômetros conversando com eles. Quando eles chegaram lá, o coração deles estava... A conversa com Jesus estimulou. E eles voltaram para Jerusalém. E o coração estava saindo do peito. É ou não é uma coisa boa quando uma pessoa conversa com a gente e ela sai cheia de entusiasmo? Mas às vezes, a pessoa conversa com a gente e ela se desanima. As pessoas que conversam com você
pais querem amar mais a Jesus? As pessoas que conversam comigo querem cultuar mais? Eu estou sendo o pai que irrita, no sentido assim de estimular para desanimar? Estimule, finalmente, para a vocação. E não para caprichos dos espectadores. Muitas vezes nós erramos como pais, professores, pastores, mestres, patrões, enfim, irmãos mais velhos, porque nós desconsideramos a pessoa que está olhando para nós, ou que está nos ouvindo, seja o filho, seja a ovelha, seja o empregado, seja o irmão mais novo, seja o aluno. Quem é essa pessoa que eu estou estimulando, ou, dependendo, irritando? Quais são suas opiniões? Quais são suas expectativas? Qual é a sua vocação? O problema da conversa é que nós não conversamos. Nós queremos convencer as pessoas a virem para onde nós estamos. Mas nós não perguntamos sobre o que é que vocês estão conversando. Porque nós não nos interessamos na pessoa. Nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar, ou com o que eu quero que a outra pessoa faça ou seja. Pais, não irriteis a vossos filhos, não trabalhem, não convivam com elas de modo que elas sejam desrespeitadas. Eu acabei de ter uma conversa com essa família querida, e eu estava falando sobre o perigo da gente errar em duas frentes da mesma corda, duas pontas da mesma corda. Nós podemos achar que o outro não tem o que contribuir. A gente trata as pessoas como criancinhas, pequeninas. Veja, nós tratamos adultos, muitas vezes, como infantes. Você não sabe, você não pode, você não entende. A gente não tem expectativa para com a pessoa. Lembra quando João Batista nasceu? Dr. Lucas, o mesmo Dr. Lucas daqui, que vai falar da conversa lá de Emaús. Ele registrou que a questão era: que virá a ser desse menino? Olhava-se para o bebê João Batista com expectativa. Veja, irmãos, por que Deus insiste no instituto da conversa? Porque Ele entende que cada ser humano é único. Se nós estamos numa roda de conversa, cada um de nós tem uma contribuição única para oferecer. Então eu não posso olhar para os outros imaginando que eles não têm o que contribuir. Nesse, como é que fala? Ajuntar de panelas, que a gente leva as panelas para a casa do 3, 4 famílias, leva para com o resto de comida que tem lá, para a gente fazer um resto todo lá. Nesse ajuntar de panelas, a gente não acredita que os outros têm algo para oferecer. Nós temos. A nossa opinião é a melhor, né? O nosso ponto de vista é o melhor, mais completo, os outros não. Então você subestima, você trata como infante, para não dizer, às vezes, tratar como um idiota, uma pessoa que não tem condições de raciocinar. O outro erro, a outra ponta, é você achar que não tem o que oferecer. Eu não posso falar, eu não posso opinar, eu não sei. E aí você recua. Muitas vezes porque vive num ambiente que é muito severo, é muito hierárquico. Então você não aprendeu a participar. Ora, cada um de nós é único. Não tem dois Juraci, só um. Deus nos fez indivíduos únicos. Então, numa convivência, numa família, numa escola,
Eu sou único, eu tenho algo para oferecer, mas os outros também. Então, pais, não tratem os infantes, né? Não, professores, não tratem os alunos, pastores, não tratem as ovelhas como se elas não tivessem, como se não fossem pessoas. Porque se você não tratá-las como pessoas, elas vão desanimar, porque elas são pessoas. E precisam ser tratadas como tal. Muito da pressão que nós exercemos sobre os outros é desrespeito para com a pessoa que está diante da gente. A gente fala muito, a mídia fala muito de preconceito. Mas talvez estejamos praticando preconceito nos nossos relacionamentos com os nossos alunos, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos mais novos, nossas ovelhas. Tratar o outro como pessoa. Quando eu tratar o outro como pessoa, ela vai se aprumar, ela vai se animar. Eu sou alguém. E se eu fizer diferente, ela vai se recolher. Já que eu não sou ninguém, ela desanima. Aí está o segundo grande mandamento. Amar o próximo. E é também o que está escrito em Provérbios 22, 6, que a gente repete toda vez que vai apresentar uma criança aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha só, é o que o apóstolo Paulo está falando em Colossenses 3, 21. Não irritem a seus filhos para que não desanimem. Colossenses 3, 21, colocado de um modo positivo, é Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que ela se motiva, em que ela se entusiasma. Isso é olhar para a vocação, olhar para a criança, o filho, o aluno, o irmão mais novo, aquele que está me ouvindo, como um ser humano que tem um projeto, que tem uma proposta, que tem uma vocação. E você vai tratá-lo como tal, e ele não vai se desanimar. E até quando ficar velho, ele vai continuar a sua caminhada, a sua jornada, porque você respeitou a vocação dele. É uma arte, é uma graça. O mundo está cheio de irritações, nesse sentido de algo que desanima, que frustra. Né? E eu não quero fazer parte disso, né? Eu quero ensinar a criança, ou seja, aquele que me escuta, aquele que está debaixo do meu ensino, da minha guarda, de um modo que ela se sinta gente, se sinta vocacionada, tem um papel neste mundo. Por isso as palavras de Jesus mais repetidas são: não tenha medo, Deus ama você, Deus tem um plano para a sua vida. Melhor, você é um plano de Deus. Por isso que a palavra de Deus é tão estimuladora. Por isso que quando você lê Bíblia, ora, conversa com o Pai, você se enche de poder e você quer renovar, você quer recomeçar, você quer mudar de vida. E quando você se afasta de Jesus e vai conversar com o outro, vai conviver com ambientes onde o outro fala muito alto, você se destrói, você se acaba, você desanima, você perde a força de viver. Porque ele vem para matar, para roubar, para destruir. Mas você vai a Jesus, você se enche de força. Por conta disto. Porque ele nos estimula a sermos aquilo que nós nascemos para ser. Que o Senhor nos faça de cada um de nós um agente
para estimular os outros a serem o projeto de Deus para a vida deles. Todos nós temos um irmão mais novo, filho, um aluno, um coleguinha que escuta a gente. O meu neto Luca, eu falei para vocês, né? Estava com o rostinho inchado domingo. 8 anos. E ele falou, vovô, eles vão zombar de mim na escola. Falei, vai não, filho. Você zombaria de um coleguinha porque está com o rosto inchado? Ele falou assim, claro que não, vovô, mas eu sou diferente. Eu achei aquilo tão rico. Eu não vou zombar, eu não vou desestimular, porque eu sou diferente. Eu sou um Barnabé. Eu sou um Barnabé. Você também é. Nosso negócio é consolar, é estimular e não destruir, não desanimar. Esse texto a gente usa por causa do Dia dos Pais. Eu não terminei o sermão domingo, mas ele não serve para todos os dias da nossa vida? Então vamos orar. Senhor, não há ninguém como o Senhor que nos enche de motivação. Quantas vezes, ó Pai, eu te busquei no quarto com a porta fechada, com o coração tão desanimado, tão decepcionado, mas não houve uma única vez que eu não tenha saído desta conversa com um novo ânimo, com uma nova disposição, porque o Senhor é o Deus que nos renova. E o Senhor tem nos chamado para, como Barnabé, sermos instrumentos para estimularmos todas as pessoas que convivem conosco a serem o que o Senhor planejou para elas. Porque a tua palavra diz que o teu amor alcança todas as pessoas, sem exceção. E que o Senhor tem um plano maravilhoso, plano de paz para nós. Ó Deus, usa as nossas vidas para abençoar e nunca para desanimar. Ó Deus, abençoa-nos como pastores, como pais, como irmãos mais velhos, como pessoas mais amadurecidas diante de pessoas em amadurecimento, como professores e mestres, como patrões. Ó Deus, todos que estão de algum modo debaixo da nossa influência, que sejam estimuladas ao bem, estimuladas a irem a Jesus, que possamos, ó Deus, ser aquele anjo debaixo do pé do zimbro, a encontrarmos pessoas desanimadas, a oferecer um pedaço de pão, uma palavra de estímulo, um toque, para que elas se encontrem contigo e se achem, e continuem então a cumprir a missão que receberam de ti. Faz de nós, ó Deus, Barnabés. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos finalizar o culto desta noite cantando, dizendo que sim, é muito bom estar aqui, é muito bom ser um, né, com o outro, e isso nos alegra, isso nos faz feliz. Quero também trazer um pedido de oração aqui para os irmãos. A irmã Adriana, uma irmã nossa, esposa do Renato, se encontra hospitalizada, não é Covid, mas carece das nossas orações para que tenha uma recuperação breve. Vamos orar por ela e pelos demais irmãos também. Você terá a oportunidade neste momento de também trazer os seus dízimos, as suas ofertas, aquilo que você tem colocado no coração para devolver ao Senhor. E você que está em casa, faça isso também, né, através do nosso Pix, através das transferências. Vamos cultuar a Deus também com os nossos bens. Que Deus a todos abençoe, tenha um restante de semana muito abençoado e até domingo, se Deus permitir. Oh
Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.